Ela já não acreditava em finais felizes. Aos 59 anos, Rosa aprendera que o amor, como o verão, era feito para os jovens e que as estações da vida exigiam silêncio, não paixão. Mas, naquela manhã, enquanto se vestia e ajeitava os cabelos diante do espelho, algo dentro dela se partia e se acendia. Iria se casar com um homem que não conhecia, não por amor, mas por lealdade. Não por desejo, mas por sacrifício. A filha de Rosa, Clara, havia se envolvido com o herdeiro de um político poderoso. Um escândalo ameaçava a reputação da família de Caio, pois ele era noivo de uma filha de outro político famoso e engravidou Clara. O advogado Leôncio podia resolver, desde que Rosa aceitasse se casar com ele. Histórias e Amores apresenta Casando com um Estranho. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar para os seus amigos e de se inscrever. Isso ajuda o canal. De onde você me assiste? Obrigada. Clara conheceu Caio em um dos eventos beneficentes promovidos pela elite local. Um desses em que os pobres são apenas pano de fundo para fotos e discursos. Rosa trabalhava como copeira e Clara, curiosa e inquieta, circulava entre as mesas quando cruzou olhares com Caio, o jovem herdeiro do deputado Álvaro Mendonça. Ao contrário da imagem fria do pai, Caio tinha um sorriso fácil, uma gentileza que parecia sincera e um talento quase cruel para esconder segundas intenções. Ele se aproximou de Clara com o encanto de quem sabe que pode ter tudo o que deseja. E ela, sufocada pela miséria, pela ausência de sonhos, pela dureza da vida que a mãe tentava superar, entregou-se àquela fantasia de ser amada, vista e escolhida. Eles viveram um romance secreto, escondido entre becos, encontros rápidos e promessas sussurradas. Para Clara, era amor. Para Caio, era um jogo, até que ela engravidou. Quando contou a verdade esperando abrigo nos braços dele, encontrou silêncio. Caio sumiu e, dias depois, Álvaro Mendonça apareceu em sua porta com uma proposta irrecusável. Clara deveria desaparecer por uns tempos, entregar a criança ao nascer e, em troca, receberia uma casa para morar e dinheiro para viver tranquilamente o resto de seus dias. Rosa, dilacerada, implorou à filha que não aceitasse, pois preferiria a morte do que ver um neto seu entregue à família do político corrupto. Clara, com o ventre em crescimento e o coração em pedaços, aceitou a orientação da mãe. Dessa forma, resolveu fugir grávida para a casa de familiares no interior para que o político não a encontrasse. 5 meses depois, Clara reapareceu desesperada, com os olhos incendiados de dor e fúria, dizendo que fugiu da casa dos tios porque o político descobriu onde ela estava e dizia que quando a criança nascesse,
ia requerer a guarda do bebê. Ela olhou para a filha que estava desesperada. Fechou os olhos. Tentaria justiça para resolver aquele problema. Mas como sem dinheiro? Depois de pensar por um tempo, lembrou-se de que certa vez sua amiga falou sobre o Dr. Leôncio, um brilhante advogado de meia-idade que, às vezes, prestava serviços à comunidade. Ao ouvir todo o relato de Rose, Leôncio disse: "Tudo bem, mas eu preciso de um favor seu em troca. Preciso que se case comigo", disse com um olhar frio. Aquilo era uma brincadeira. Dr. Leôncio Albuquerque, nome de poder, voz firme, não hesitava em fazer uma proposta daquela? Rosa pensou. Rosa o encarou sem desviar o olhar. Casar? Você está maluco? Como assim? Sei que não tenho dinheiro para te pagar, mas casar com você para que ajude a minha filha é demais. O advogado pigarreou, explicando tudo. Eu posso ajudar a sua filha movendo um processo contra o pai de Caio e obter a guarda do bebê quando nascer para Clara. Por um instante, tudo dentro dela gritou. Rose queria correr, gritar que não se casaria com ele por nada. Mas o sentimento de mãe e avó sabia que não poderia agir assim. Tendo sempre que lutar muito para sobreviver, o orgulho já não existia nela há muito tempo. Agora, trocava a permanência do bebê ao lado da filha por um casamento e sem saber o porquê daquele pedido tão sem sentido. Trocava a sua liberdade para salvar a sua filha e neto. Eu aceito, murmurou Rosa, a voz embargada, como se cada letra fosse arrancada à força. Na igreja vazia, só o som de passos e do vento entre vitrais antigos. Não havia flores, nem música, nem sorrisos. Havia apenas um juiz apressado, 2 testemunhas e 2 estranhos. O sim foi sussurrado, a aliança fria. Quando ele tocou sua mão, ela estremeceu. Não de emoção, mas de destino. Casou-se como quem se entrega ao fogo, sem saber se será purificada ou queimada. A mansão de Leôncio era um palácio silencioso. O mármore refletia o passado. Os móveis pareciam guardar segredos antigos. Rosa entrou com passos lentos. Nas mãos, apenas uma pequena mala. Nos olhos, uma curiosidade. Até aquele momento, ela não sabia o motivo pelo qual ele quis casar com ela e, pelo silêncio dele quando ela tocava no assunto, ficaria sem saber. Ele a esperava na escadaria. O quarto principal é seu se desejar, disse com conformidade. Manteremos as nossas vidas em paralelo. Não precisa se preocupar. O casamento será só de fachada. Rosa ergueu o rosto serena. Tudo bem, Leôncio. Espero que cumpra o nosso acordo. Não casei com você por dinheiro, nem por proteção. Fiz isso por amor à minha filha. Mas agora estou aqui e, enquanto estiver, cumprirei a minha parte. Ele baixou os olhos como quem não sabia o que dizer, mas concordou. Naquela noite, dormiram em quartos separados.
A nova casa era enorme, bela, solitária. Leôncio mantinha seus horários com rigor militar. Falava pouco, observava muito. Rosa, com sua alma de poesia, tentava ocupar os espaços com ternura. Plantava flores, escrevia bilhetes, deixava livros sobre a mesa. Lia Neruda à noite, em voz baixa, para si mesma. Gosta de Neruda? Gosta do erotismo e das temáticas amorosas na obra de Neruda? Ele perguntou. Ela o olhou surpresa. Você também conhece as obras dele? Sim. A conversa morreu ali. Mas Leôncio achou interessante conhecer uma copeira que lia um autor como Neruda. Uma pequena curiosidade sobre ela nasceu naquele momento, mas ele não disse nada a respeito. Clara deu à luz 12 meses depois do casamento da mãe. O bebê, Bernard, nasceu saudável, de olhos vivos e com um jeitinho calmo que lembrava Clara quando jovem. A ameaça de Caio era constante. Mesmo desaparecido da vida de Clara, ele ameaçava por meio de advogados requerer a guarda da criança, só para manter o controle e proteger a imagem política da sua família. Mas Leôncio não era homem de deixar promessas sem cumprimento. Após o casamento, ele usou seus contatos, não com subornos, mas com provas, documentos, registros e, acima de tudo, o vídeo vazado onde Caio zombava de Clara e negava paternidade diante de aliados políticos. O juiz arquivou o processo de guarda de Caio. Bernard ficou com a mãe, legalmente, para sempre. Quando Clara soube, correu até Rosa com o filho nos braços. Ele vai crescer sem medo, mãe. Vai crescer com coragem, filha, Rosa respondeu, porque ele veio de você. E você é feita de luta e luz. Com o passar dos dias, o acordo frio foi se desmanchando como gelo ao sol. A presença de Rosa na casa mexia com Leôncio profundamente. Ele a achava atraente e interessante. Por diversas vezes, Rosa percebeu os belos olhos azuis de Leôncio a observando disfarçadamente. Para ela, estar próxima a um homem tão atraente como ele era um sofrimento, pois não podia dar vazão aos pensamentos amorosos que tinha a respeito dele. Rosa o olhava disfarçadamente, pois uma mulher com sua experiência de vida sabia reconhecer um homem de verdade. E dava para ela perceber a masculinidade dele em todos os sentidos. Apesar de sério, os seus olhos brilhavam quando ela passava por ele. Era sempre gentil com ela e cheiroso. Como era cheiroso! Quando eles acabavam de tomar o café da manhã e Leôncio saía para o trabalho, por um bom tempo Rosa ainda sentia o cheiro amadeirado do seu perfume e suspirava só em pensar em tê-lo em seus braços. Depois de várias imaginações deliciosas com ele, suspirava resignada, reconhecendo que os seus delírios nunca iriam se realizar. Era uma tarde de calor. Rosa deixou a porta aberta para que o seu quarto ficasse ventilado e foi tomar um banho. Quando acabou, saiu nua do banheiro e, nesse momento, Leôncio passou pelo corredor e a viu. Ele parou, admirando o corpo dela por um instante e seus olhos se cruzaram.
Ele deu um sorriso e saiu da frente da porta. Rosa também sorriu. Depois disso, Leôncio começou a se aproximar mais de Rosa. Ouvia Rosa cantar baixinho, lavava a louça após o jantar e estava sempre por perto. Um dia, ele deixou um bilhete sobre a mesa após ter saído para o trabalho. Talvez eu tenha mais interesse em você do que imagina. Obrigado por ter me ajudado com o casamento. Rosa sorriu, dobrou o bilhete, guardou no peito. No dia seguinte, observando a faxina que a empregada fazia no escritório da casa de Leôncio, Rosa encontrou um álbum de fotos. Uma mulher jovem sorrindo. Uma criança de olhos vivos, cabelos cacheados. Ambas ao lado de Leôncio. Minha esposa e minha filha, disse ele, surgindo às suas costas. Onde elas estão agora, Leôncio? Elas, mortas, num acidente. Eu dirigia. O silêncio pesou como neve sobre os seus ombros. Aproximando-se dele com cautela, ela lhe perguntou mais uma vez, não esperando que ele lhe respondesse. Por que se casou comigo? Rosa perguntou. Depois de se afastar um pouco e sem olhar para ela, respondeu. Para cumprir a cláusula de um testamento. Sem casamento, eu perderia tudo. Ela recuou. Então foi um contrato, uma conveniência. Sim, foi. Mas gostaria que não tivesse sido assim, Leôncio confessou. Sendo assim, creio que você já cumpriu a cláusula testamentária e não preciso mais ficar aqui com você, não é isso? Ele não respondeu. Virou as costas e saiu do escritório tão silenciosamente como entrou. Rosa se sentiu péssima. Sabia que o casamento não foi por amor e sim por necessidade de ambos, mas Leôncio já havia conseguido a guarda de Bernard para Clara e também já havia recebido a parte dele do testamento. Portanto, não havia mais motivos para manter a farsa. Resolvida a se afastar de Leôncio e não se apaixonar cada vez mais por ele, partiu no dia seguinte. Sem Rosa, a mansão se tornou ruína. Quando Leôncio chegou do trabalho e viu a casa silenciosa, correu até a cozinha para a encontrar. Tudo estava quieto sem Rosa. Um vazio imenso tomou conta de seu coração. Antes de se casar com ela, estava acostumado à solidão e até gostava. Mas agora, o silêncio e o vazio o esmagaram dolorosamente. Dessa forma, sem entender direito a ausência dela, sofreu. A cada dia que Leôncio chegava em casa, sofria profundamente. As flores murcharam, não havia música e nem ninguém para conversar. Uma noite, deitado em sua cama, arrependeu-se de não ter tentado conquistá-la. E, tarde demais, reconheceu que a amava. Leôncio pensou um pouco e escreveu como quem sangra. A mulher que entrou comigo no altar, sem amor, foi a única que me ensinou o que ele é. Ele enviou o bilhete para Rosa através do office boy do seu escritório. Rosa recebeu o envelope com as mãos trêmulas. Ler aquelas palavras foi como abrir uma janela no inverno. Ela sentiu a dor de Leôncio. Reconheceu que ele não sabia mais viver solitário como antes. E, pela primeira vez, chorou, não de mágoa, mas de ternura,
de amor por ele. Ainda havia esperança para ela. Apesar da idade, não era tarde para o amor. Na tarde seguinte, voltou para casa. Quando ela chegou, Leôncio estava no escritório. Ainda lê Neruda? Ela perguntou, só para ouvir sua voz dentro de mim. Ela estendeu a mão. Ele a segurou com reverência. Ali estavam o perdão e o recomeço. Era uma tarde cinzenta de domingo. A chuva escorria devagar pelas janelas e o cheiro de bolo de laranja preenchia o ar com lembranças de infância. Rosa, de avental, esperava o bolo ficar pronto. Leôncio sorria, se sentindo feliz com a volta dela, com o café sendo preparado, com o bolo. Leôncio, será que não é tarde demais para eu ser amada por alguém? Eu tenho 59 anos. Já não sou uma menina há muito tempo. O amor não tem idade, Rosa. Eu tenho 60 e ainda sinto muito desejo por você, minha querida. Ela se virou corada. Quer chá? Perguntou, tentando esconder o coração acelerado. Quero, ele respondeu, mas quero muito mais você. Ela parou, os olhos se encontraram. Não havia música, nem juras. Apenas dois olhares que se reconheciam num tempo novo. Você me assusta, Rosa. Por quê? Porque me faz desejar de novo. Me faz desejar você como um louco. Ela baixou os olhos. O bolo já estava assado. Levantou-se, pegou a travessa, colocou sobre a mesa. Depois sentou-se à frente dele. E você me faz acreditar que ainda é possível. Leôncio tocou a mão dela pela primeira vez sem obrigação, sem cerimônia. Um gesto simples, mas que acendeu em Rosa algo esquecido. Um calor suave que nascia do toque e chegava à alma. Ele se levantou e a pegou nos braços. Ela não recusou. O beijo foi lento, macio, repleto de excitação e de ternura. Eram duas pessoas experientes e sabiam que aquele era só o início de uma deliciosa noite juntos. Era o início de um amor maduro sem máscaras. Daquele que chega com a certeza de que o tempo não é inimigo, mas cúmplice. E naquela noite, todos os delírios amorosos que Rosa teve com Leôncio antes foram realizados por ele. Leôncio resolveu fazer uma recepção em sua casa em celebração ao casamento dos dois, mas agora com alegria e sorrisos de ambos. Rosa estava belíssima e Leôncio a esperava emocionado. Sorria como quem renasce. Prometo cuidar de sua alma, do seu silêncio e do seu riso, disse ele. E eu prometo lembrar que o amor verdadeiro, às vezes, chega tarde, mas chega, ela respondeu. O casal deu um beijo demorado diante dos amigos convidados. O sim eterno. Clara fez o brinde. Quando pensei que tudo estava perdido, minha mãe me ensinou que o amor é o que a gente escolhe fazer quando o mundo vira as costas. E ela escolheu por mim. Hoje eu escolho por ela. Brindar à coragem, à liberdade e a um amor que não tem idade. E assim, Rosa, que nunca acreditou em final feliz e aprendeu
que o amor só pertencia aos jovens, descobriu que para amar nunca é tarde demais. O amor não conhece idade. Ele chega como um milagre manso e, às vezes, de uma maneira inesperada, para acender a mais pura das chamas.